No vídeo de hoje você vai saber como é montado um estúdio de podcast, desde a parte da mesa, da escolha dos microfones, da iluminação, câmeras, tudo mais. Então fica nesse vídeo que você vai aprender muito. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Grupo Temos, há 8 anos trabalhando com audiovisual e agora também compartilhando toda essa informação com vocês aqui nesse canal do YouTube. E eu não posso começar diferente a não ser mendigando mais uma vez para você se inscrever, por favor, no nosso canal. Clica aqui embaixo, é rapidinho, comenta também o que você quer ver mais de assunto aqui no nosso canal, porque isso faz toda a diferença para a gente continuar com esse trabalho, tá bom? Sem mais delongas então, bora pro vídeo. A gente já começa na entrada do estúdio e você vai ver que é fundamental você também ter uma recepção. E essa daqui é a nossa recepção do estúdio, onde você vai acomodar os seus convidados. E uma coisa que você tem que entender é o seguinte, quando o pessoal vai vir gravar um podcast, geralmente vão trazer também algum tipo de assessor, vem sempre uma galera. Então você tem que ter um espaço grande para acomodar todo mundo, porque não são sempre só as pessoas que estão gravando que você vai precisar dar um conforto. Então isso também é interessante da gente pensar. Essa aqui é a nossa recepção e agora a gente vem para o estúdio. E agora aqui no estúdio, o que eu quero mostrar para vocês? A gente reformou essa sala inteira, então eu tive a liberdade de fazer do jeito que eu queria. Vamos começar aqui pelo piso. O piso, eu queria que ele tivesse essa cara realmente de estúdio. Por isso, a gente optou por colocar um carpê aqui. O carpê ele ficou muito bonito, só que assim, o carpê ele é um imã de sujeira, então se você começar a olhar aqui você vai ver alguns pontos ali e ele tem esse contraponto aí de realmente ele ser um imã de sujeira e você precisar ficar limpando ele, mas ele dá essa ambiência gostosa aqui que a gente gosta muito e ele também auxilia muito na questão da acústica do estúdio. E a acústica do estúdio eu também quero mostrar para vocês agora que o Alan vai filmar ali o teto. Porque o nosso teto ele é 100% revestido com espuma anti-chamas. E para colocar essa espuma anti-chamas, o Nick que está segurando a câmera aí me ajudou muito e a gente sofreu muito. Primeiro tentamos colocar aquela fita 3M, mas ela não segurava muito, então a gente teve que comprar uma cola, tá certo? Essa daqui é uma cola própria para espuma e, consequentemente, algumas placas elas vão começar a cair, então você precisa ter uma outra cola dessa daqui para quando essas placas elas caírem, você poder colar elas de volta, tá bom? Dando sequência, o que a gente pensou mais no estúdio aqui foi muito em relação aos cabos. No nosso estúdio antigo, a gente tinha muito cabo espalhado pelo chão, era um ambiente pequeno e aquilo atrapalhava. O pessoal precisava levantar para ir no banheiro ou até mesmo a gente para ir configurar uma câmera, acabava pisando nos cabos, tropeçando e às vezes até corria o risco de você arrastar um equipamento que tivesse ligado naqueles cabos. Então nesse estúdio aqui, a gente optou por trabalhar com uma eletrocalha, que o Alan está mostrando, e nessa eletrocalha, como vocês podem ver, a gente tem aqui ó, um cabo HDMI, a gente já tem aqui também uma fonte para alimentar a câmera. Aqui a gente tem toda a iluminação também que vai para o nosso chroma key, não é para o estúdio de podcast, mas esse estúdio ele é multifuncional, então a gente também já tem a luz aqui para o chroma key. Temos também aqui mais pontos HDMI, enfim, a gente tem 3 pontos HDMI para as 3 câmeras e os cabos então eles vêm do teto, deixando o chão limpo quando a gente tá operando. E todos esses cabos eles vão diretamente para a nossa ilha de edição, que ela fica aqui do outro lado, depois a gente mostra para vocês, onde a gente recebe os cabos HDMI que vêm das câmeras e também não vai por ali o cabo do áudio ele segue um outro caminho, tá certo? O Alan vai mostrar aqui, ó, no detalhe, por onde que passa o cabo do áudio. Ó, os cabos XLR, eles vão ali por baixo, tá certo? E eles percorrem essas canaletas aqui e eles vão passar ali, ó. Estão vendo? Por ali é onde passa todos os cabos XLR que a gente tem e também ele faz o contorno e daí ele volta para a nossa central de comando, tá certo? Então esses são pontos muito importantes que é a organização do seu estúdio. Quanto mais gente vai estar ali, maior é o risco de alguém tropeçar e acabar quebrando alguma coisa. Por isso, a gente colocou tudo pelo teto ou escondido na parede. Então, de cabeamento, a gente está resolvido. Agora eu quero falar para vocês das opções de iluminação que a gente escolheu aqui para esse estúdio, tá certo? A gente trabalha aqui, ó, vou pedir para o Alan vir aqui e mostrar
os 2 canhões de LED que a gente tem, então são canhões Godox SL60W. A gente também já fez um vídeo aqui no canal explicando quanto que custa para montar quanto que custou para montar esse estúdio. Então, se você tiver curiosidade, só clicar no card que está aqui embaixo para ver em relação a valores, tá certo? Mas a gente colocou essa iluminação aqui no teto também, justamente para a gente não precisar ter um tripé gigantesco aqui ocupando o espaço. Vocês vão ver que espaço é fundamental. Então a gente colocou esse tripé no teto ali, teve que fazer uma fixação bem forte. O suporte a gente comprou diretamente ali da AliExpress, então foi tranquilo. E a gente também comprou esse modulador de luz aqui, esse softbox, se a gente pode chamar assim, com esse grid para deixar a iluminação focada para lá. E um ponto legal que a gente montou aqui no estúdio é que tudo é controlado através aqui dos nossos interruptores. Então esses interruptores aqui a gente consegue apagar as luzes, ó, apagamos tudo. Agora eu vou ligar de novo. Então a gente tem essa luz geral, que são esses pontos de LED aqui, a gente tem esses 5 pontos de LED, e depois eu consigo ligar também ali diretamente a minha luz do podcast e as luzes de ribalta. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora, que é esse equipamento aqui. São as ribaltas. A gente tem aproximadamente 6 ribaltas ao redor do estúdio e a gente consegue alterar aqui a iluminação delas, como eu vou mostrar para vocês. Então a gente pode ir alterando aqui a iluminação para ficar de acordo aí com a identidade de quem estiver gravando o podcast. E elas também são operadas ali pelos nossos interruptores, tá bom? Agora falando sobre as cadeiras que a gente escolheu para o podcast, são essas de madeira aqui, mas eu já falei para vocês também que não é a melhor escolha para o seu podcast, porque ela faz muito barulho. Ela faz muito barulho e o pessoal se bate muito para usar ela. E a gente também teve que tirar todos os suportes dos braços que ficavam ali, porque a cadeira não entrava debaixo da nossa mesa, tá certo? Então eles ficam todos acomodados aqui, esperando a gente vender essas cadeiras e comprar cadeiras que não façam tanto barulho. Mas ela é muito bonita, todo mundo adora elas aqui para tirar fotinho, fica legal. E a nossa mesa também é uma mesa de madeira maciça, mas ela é muito pesada e ela está começando a envergar. E ela é pesada para a gente mudar quando a gente precisa. Então foi legal também, mas ela traz pontos negativos que você precisa prestar atenção se você estiver montando o seu estúdio de podcast, tá certo? Em relação ao áudio, a gente tem que trabalhar com esse microfone aqui, que é o microfone de podcast. E por que eu falo isso? Eu sei que você pode usar qualquer microfone para fazer o seu podcast, mas os clientes, eles vão te mandar uma foto de algum podcast famoso justamente com o SM7B. Então a gente foi meio que forçado a comprar esse modelo para já gerar uma identificação da pessoa que estiver vendo o podcast. Ela vai saber que esse daqui é o microfone top. Falar para vocês, aqui ó, só entre nós, não comentem com ninguém, mas essa daqui é a versão paralela do SM7B e se eu colocar um teste cego para vocês não vão conseguir ver a diferença do original para esse daqui. Então por isso a gente escolheu esse daqui, que é metade do preço, mas ainda assim foi bem caro. Coloca o preço que a gente pagou aqui. E em relação às câmeras, bom, a gente está usando as câmeras para gravar esse vídeo aqui, mas a gente usa uma variação entre Canon R6, Canon RP e Canon SL3, com algumas lentes que a gente vai variando também. Então pode ser essa que o Alan está utilizando, uma 2875 f2.8 da Tamron. Recomendo muito essa lente para você que não quer pagar a bagatela de R$10 mil nas lentes oficiais da Canon. Trabalhe com marcas paralelas como Tamron, Sigma. Essas duas eu posso recomendar de olhos fechados, que são muito boas. E para a parte dos tripés, a gente trabalha aqui com esses 3 tripés aqui que são de guerra nosso, tá certo? O primeiro deles é esse daqui da Benro, e esse daqui, meus amigos, é um tanque de guerra realmente, ele aguenta muita carga, ele é overkill também para o setup que a gente utiliza, mas a gente coloca teleprompter nele quando precisa também. Se você não sabe o que é um teleprompter ou você quer entender mais sobre teleprompters, a gente também tem um vídeo aqui no canal que você pode entender um pouco mais sobre isso, tá certo? E para os outros tripés, a gente usa tripés realmente que são mais baratos ali, porque a câmera ela fica parada, então a gente não tem a necessidade de ter uma cabeça fluida, como é o caso desse tripé da Benro aqui, que ele é muito bom. Essa vai ser a única diferença. Se você quiser saber como comprar um tripé, qual escolher o tripé certo para você, a pergunta que você tem que responder é a seguinte: você vai operar aquela cabeça? Você vai precisar fazer um movimento? Se sim, você tem que investir em um tripé bom. Se não, pega qualquer tripé que ele já vai fazer o trabalho para você, tá certo? Então a gente tem um muito bom e outros 2 ali que a gente utiliza para segurar a câmera.
câmera. Ah, e um outro ponto, a gente também, durante o podcast, liga esse outro Godox SL60, só que a gente coloca um balão chinês para colocar ainda mais luz em cima da câmera. Então a gente fica aqui, ó, com um ângulo, outra câmera fica aqui e a terceira câmera fica ali. E é assim que a gente roda o setup de podcast. E antes de eu perguntar para vocês se ficou alguma dúvida, eu vou perguntar para o Alan e para o Nick. Vocês têm mais alguma dúvida aqui do estúdio de podcast? Boa pergunta. O Alan perguntou como que a gente grava e agora eu vou mostrar para vocês. E é aqui já na nossa ilha de edição, onde a gente recebe todos os sinais das câmeras e também dos microfones. Então, nas câmeras, a gente recebe e conecta eles aqui numa Atem Mini Pro. No vídeo que eu fiz explicando quanto que custa para fazer, eu falo a importância de você trabalhar com uma placa de corte, porque ela vai salvar muito tempo seu de edição. Quando tiver uma pessoa operando aqui, ela mesma já faz os cortes e você sai com o podcast pronto, sem precisar levar aquele monte de arquivo para o Premiere, sincronizar áudio, cortar, escolher a câmera. Não, já faz tudo direto aqui. Para a parte do áudio, a gente utiliza aqui o Zoom H8, microfone excelente para a gente fazer a captação do áudio, e ele também já envia um sinal USB para o nosso computador que fica ali embaixo, e o OBS reconhece como uma placa de áudio. Então eu tenho, é bem simples, uma entrada de vídeo e uma entrada de áudio, e no OBS aqui a gente controla tudo. E é claro, se eu quiser eu também posso colocar um retorno ali no meu monitor. E é assim que a gente opera de maneira isolada o nosso estúdio de podcast durante as produções dos nossos clientes. Se você gostou e está acompanhando a gente até aqui, eu agradeço muito, vale o seu like aqui, muito conteúdo nesse vídeo, e eu também peço para você deixar sugestões para os próximos vídeos aqui embaixo e compartilhar no grupo dos seus amigos safados que preferem gravar com Sony, tá bom? Só para fazer eles passarem ainda mais raiva. Eu fico por aqui e até mais.